Olá, eu tô aqui para apresentar o meu trabalho e do meu grupo sobre indígenas e a pandemia. Então vamos. O problema de pesquisa é o que levou a gente a fazer esse trabalho, então as perguntas iniciais que deram origem a tudo. Como os povos indígenas do Brasil estão enfrentando essa pandemia? Eles estão recebendo todos os recursos necessários? E os povos indígenas tiveram prioridade na vacinação? Com isso, a gente vai para a justificativa. Então, a CESAI, que é a Secretaria da Saúde Indígena, ela reconhece que os povos indígenas são muito mais vulneráveis a viroses, especialmente as como a Covid-19. E o Ministério Público Federal, ele avalia que devido às especificidades dos povos indígenas e às diversas comunidades, o genocídio indígena em uma pandemia existe sim. O nosso objetivo é investigar a situação dos povos indígenas em meio à pandemia. A nossa metodologia de pesquisa foi: então, a gente pesquisou em sites, a gente então fez uma pesquisa bibliográfica. A gente fez também uma entrevista com o antropólogo Ricardo Verdun, que é formado pela Universidade Federal de Brasília, com mestrado e doutorado e pós-doutorado no Museu Nacional, e que já trabalhou no projeto Saúde em Roraima com a tribo Yanomami. E também fizemos um levantamento de dados através da participação do seminário Povos Indígenas no Rio Grande do Sul no contexto da pandemia. Da pesquisa. Então, a gente estima que no Rio Grande do Sul existam mais ou menos 18,5 mil indígenas, de muitas etnias diferentes. E essas comunidades que muitas vezes vivem em áreas degradadas, em acampamentos ou áreas de volutas, sem as mínimas condições ambientais, infraestrutura e terra para subsistência. Então, o acompanhamento para a evolução do Covid-19 entre essas populações é um grande desafio. Por quê? Os números oficiais não refletem necessariamente a extensão da pandemia, o que dificulta o reconhecimento das regiões e dos povos mais afetados. Então, com isso, a gente vê que a FUNAI não privilegia os direitos dos povos indígenas e que grande parte dos casos de Covid-19 poderiam ser evitados se o governo e a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, tivessem se mobilizado para dar cuidados mais necessários. Então, podemos concluir que o risco de genocídio indígena é possível, ainda mais com o descaso dos órgãos públicos em uma situação tão delicada. E a gente pode ver também que a taxa de mortalidade pelo coronavírus entre esses povos chega a ser 7 vezes maior do que a população brasileira, com variações entre as regiões do país analisadas pelos pesquisadores da Fiocruz. E que a FUNAI forneceu ajuda, sim, mas ajudas mínimas. Então a gente pode dizer que se eles tivessem sido um pouco mais atentos e tivessem tido um pouco mais de cautela em relação aos povos indígenas, a situação poderia ter sido evitada e controlada de forma melhor. Casos confirmados de Covid em indígenas são 58.211. São 1.176 mortes de indígenas por Covid-19. E são 163 povos afetados. Isso de acordo com a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e esses dados foram coletados no dia 14 de agosto de 2021. Então, obrigado por nos assistir.